boa noite a todos, boa noite a todas. Tem até um ex-chefe meu aqui, ó. Krishnamurti, já na época que eu era professor, né, de primeira profissão, continuo sendo, acho que não existe, né, ex-professor, mas hoje grande parte do meu tempo é dedicado a esse universo do empreendedorismo e a temática principal é essa, né, como que as empresas de hoje elas já estão sendo profundamente impactadas por um termo que a gente chama de transformação digital, que já vem de muitos anos, são muitos anos que o termo transformação digital vem sendo difundido. Entretanto, o que eu percebo é que a maioria das pessoas ainda não se deu conta que a transformação digital não é da empresa, a transformação digital é das pessoas. Os computadores já são digitais, o seu smartphone já é digital, né? A internet já é digital, então não é lá que tem que ter a transformação está dentro da gente, sabe? Então, quando eu ouço, né, eu falo sobre esse conceito, transformação digital, o que eu vejo, o que eu imagino são pessoas que estão caminhando a favor das tecnologias digitais para o seu desenvolvimento pessoal e para o desenvolvimento dos seus negócios. Afinal de contas, salvo raríssimos negócios ou oportunidades, não existe mais uma segurança de que o seu negócio, a sua profissão vai prosperar se você não se relacionar com o universo digital, né, como se você fosse um nativo digital. E essa que é a grande diferença, tá? Então, todas as pessoas nascidas dos anos 2000 em diante, né? Hoje elas são classificadas como geração Z. Essas são pessoas que elas não precisam passar pela transformação digital, porque elas já foram digitalizadas desde bebê, né? Sabe? Então, as fotinhas que essas pessoas têm de bebezinho são fotos já em dispositivos digitais. Então, ela nem sabe produzir conteúdo analógico, mas qualquer um que nasceu antes de 2000 tem que passar por uma jornada que não é natural, uma jornada, sabe, de quebrar seus paradigmas, abandonar algumas crenças limitantes que a gente tem para usar esse universo digital a nosso favor. Então, essa é a essência, sabe? Fiz como uma pessoa do universo, né, da educação, fiz um abstract do que a gente vai falar, fiz um resumo conceitual aí do que a gente vai falar. Mas vamos começar de uma forma um pouquinho mais futuróloga, olhando para um futurismo extremamente realista, na verdade. Vamos lá. This is Alex. She's 5 years old, and she was born into a digital world at the edge of a technological singularity, where she could live to be 150 years old. Imagine all the advances of the last 150 years, each discovery building on the last to alter the way we live, relate, consume, and perceive. For Alex, that same amount of industrial and societal change will happen in her next 15. She'll purchase digital rights from brands to create her own clothing, furniture, and decor with digital fabrics. She'll eat organically balanced food that was grown using nanotech. She'll know someone whose life was saved by a 3D printed organ implanted by a doctor operating remotely. She'll carry safer, digitally integrated ID and forms of payment, driven by the blockchain of everything. And that's just until she's 20. She still has 130 years to go. As she enters the workforce, she'll take advantage of autonomous vehicles and rideshare programs, which will alter our entire transportation infrastructure. She'll have robotic and AI-driven support tools, and even colleagues. The very notion of an employee will change. All these advancements will open us up to a new world of imagined possibilities.
What role will your enterprise play in creating this world? Her world. You'll need to embrace it as a freely moving digital enterprise, shedding your technical debt. The pace of change will continue to accelerate. Enterprises will have to adapt faster, all to serve the wants and needs of a 5-year-old. Her future and your future are linked. And leading that future will be your digital enterprise. It's time to reimagine your business model, your organization, your world. It's time to reimagine everything. E aí? Já tinham parado para pensar nisso? Pergunta: quem aqui tem filho nessa faixa etária? 4, 5, 6, até 10 anos, né? Até 10 anos tá valendo. Levanta a mão bem alto aí. Vocês já tinham parado para pensar que seu filho vai passar dos 120, dos 130 anos? Já tinham parado para pensar nisso? Qual que é a expectativa de vida hoje, aqui no Brasil? Quanto? 80. Hoje, tá? Quem está morrendo hoje está morrendo a 80. Então, a nossa expectativa de vida não é de 80. É bem provável que todos nós que estamos aqui, salvo, né, problemas aí, um acidente ou alguma doença, né, que ainda não descobriram a cura, mas que é muito pouco tempo para isso acontecer, salvo isso, todos nós vamos passar dos 100 anos de idade. A gente está preparado para isso? A nossa geração, a expectativa de vida da nossa geração atual, nós dos 30, 40, 50, é passar dos 100 anos de idade, sabe? E muitas vezes a gente fala assim: nossa, eu não estou preparado para isso, porque você já está imaginando o que você vai fazer aos 60 quando você se aposentar. E se você parar para pensar que 60 é só metade da sua vida, você vai viver tudo isso de novo, né? Sabe? E que os nossos filhos, quando eles chegarem aos 100 anos, eles vão viver mais 50 depois. Então, assim, é algo que não é ficção científica. São números óbvios que, se você olhar para a curva do passado, né, e expandir esses números para o que vai acontecer, é um número que vai chegar. A não ser, né, que os números quebrem o padrão de comportamento deles. Mas está bem longe desses números quebrarem esse padrão de comportamento com a realidade atual. Então, isso tem tudo a ver com transformação digital. Isso tem tudo a ver como nós estamos prontos e preparados para viver nesse mundo que só está começando, tá? Eu tenho uma empresa, chama Meliva.ai. Ela é uma empresa que produz conhecimento através de inteligência artificial, tá? Então, conhecimento multimídia, texto, áudio, vídeo, voz neural, avatar 3D, usando inteligência artificial. E hoje eu fiz até uma brincadeirinha com a Silvana, de criar a bio da Silvana, né, Biro? Que a gente foi lá no meu computador, criamos a biografia da Silvana, e aí pedimos para uma voz neural falar. E eu fiz isso há um tempo atrás. Eu cheguei, coloquei informações básicas minhas, meu nome, minha idade, minha profissão, meus hobbies, apertei um botão, e aí o que vocês vão ver aqui agora é como a IA se apresenta no meu lugar, com uma voz que eu não estava falando naquele momento, mas eu treinei a IA para aprender meu timbre de voz, com um avatar que não sou eu, mas através das minhas fotos, a IA interpretou meu rosto e criou um avatar que se assemelha a mim, né? E com informações que vão muito além do que eu disse, porque ele foi lá no LinkedIn, a IA, ela viu meus vídeos no YouTube, leu meus artigos e decidiu como que um Vandré deveria se apresentar, né? Então, tá aí, né, o Vandré falando no lugar do Vandré. Olá, eu sou Vandré, engenheiro de metaverso e físico com ênfase em quântica. Sou professor de vocação e empreendedor de coração. Meu primeiro emprego foi aos 14 anos como professor de COBOL 80 e Fortran. Sempre amei tecnologia e acredito que a inovação, se usada com responsabilidade e sabedoria, pode melhorar a vida das pessoas. Sonho com um mundo onde todos podem aprender o que quiserem, na hora que quiserem e aonde estiverem.
Com a ajuda da inteligência artificial, a humanidade pode avançar mais rápido e com mais qualidade de vida. Quando preciso descansar, busco a companhia de animais e da natureza. Olha só, né? Alguns anos, quanto custaria para uma pessoa produzir isso? Quem que você tinha que contratar? Que empresa que você ia ter aqui atrás para pedir, falar assim, ó, faz um avatar parecido comigo, tá? Narra com a voz parecida comigo, arruma alguém aí e cria um videozinho desse de 1 minuto. Né? Quanto tempo demoraria? Quanto custaria isso? Isso aqui ficou pronto em 1 minuto, né? Automaticamente, sabe? Então, é um conceito que a gente fala da disrupção, é a democratização e a desmonetização. Dois conceitos muito importantes, que a transformação digital, esse universo da disrupção, ela faz com que coisas que antes a gente não tinha condição de pagar ou de acessar, vão se tornando commodities tecnológicos. Você concorda que faz todo sentido isso aqui virar um padrão daqui a pouco? Sabe? Esse avatar é um avatar lúdico, né? Parece aquele avatar Pixar, mas é questão de tecnologia. Eu posso colocar um avatar muito mais realista que esse, depende da tecnologia que eu estou usando. Claro que vai ter seu custo nesse primeiro momento, mas no futuro vai ser tão commodity como tecnologias como essa já estão se tornando, tá? Então, para quem não me conhece, sou eu, tá, Vandré. Eu tenho uma frase, né, que eu falo muito e que eu acredito muito nela, que as pessoas são contratadas pelos seus hard skills e demitidas pelos seus soft skills, né? Não sei se tem alguém que interpretou bem ou mal isso aqui, mas hard skill é conhecimento que você adquire e você tem como provar. Um diploma, um curso, né? Alguma coisa que você fala assim, sou engenheiro, tá aqui, tá vendo? Ninguém pode dizer que eu não sou engenheiro. Você pode fazer um curso de MBA em liderança. É um hard skill. Mas esse MBA te torna líder? Não. O ato de liderar é um soft skill. É uma habilidade desenvolvida, né? Raramente essas coisas são inatas. A gente desenvolve. Então, hard skill é aquilo que eu conquisto por esforço, trabalho e tenho como provar. E é eu que digo para os outros que eu conquistei aquilo. Soft skill é aquilo que eu desenvolvo com o tempo e quem tem que dizer se eu tenho ou não esse soft skill são os outros. Eu não posso. Eu não posso dizer que lá no meu currículo comunicativo, criativo, ótima interação social, adora trabalhar em grupos. Não é eu que digo isso. Quem é que tem que dizer isso? A pessoa que me promove, que fala, você vai receber uma promoção porque você é extremamente comunicativo, você é extremamente fácil de conviver com os outros, você motiva as pessoas ao seu redor, por isso você está sendo promovido. Ou ao contrário, né? Você está com um monte de soft skills que você diz ter e você é demitido justamente por não ter esses soft skills. Tá? E por que eu digo isso? Que assim, muitas vezes a gente acaba colocando um monte dessas coisas, mas uma das coisas mais importantes que a gente está vivendo nessa transformação digital de hoje, e principalmente essa geração Z, eles estão se contratando, ou seja, uma geração Z contrata outro da geração Z, não pelo hard skill, mas pelo soft skill. E curiosamente, soft skill você só tem como provar depois que você executou. Não tem como você provar o seu soft skill antes de interagir, né? Então, esse conceito que a gente tem da educação regular, que você passa 4, 5, 10 anos dentro de uma instituição, para depois, a gente sabe muito bem, sabe? Engavetar aquilo lá e na sua empresa você vai ter que aprender tudo do zero, porque quase nada você leva para o seu dia a dia profissional. Isso já está sendo interpretado como algo óbvio e necessário, né? Primeiro eu te contrato, depois você aprende, sabe? Então, as habilidades de transformação digital, elas são muito mais importantes, sabe? Você sabe mexer com esse software? Não, mas eu sei mexer com esse, é bem parecido, né? Não, então, daqui uma semana eu mando bem nesse aí também. E quem olha fala, eu concordo. Porque se você sabe fazer A, B e C, esse D, F, J é fichinha para você. Isso é soft skill, tá?
É a habilidade de aprender, e não o que eu aprendi e mostrei para os outros, não é? Tá? E algo que eu falo, já tem alguns anos que eu falo isso, hoje eu sou ativista, tá, de algo, porque eu fui descobrir durante a pandemia, que eu nasci e sempre serei uma pessoa autista, né? Só que eu só recebi meu diagnóstico durante a pandemia, e eu sempre levo essa reflexão, tá? De que autistas no mercado de trabalho é uma realidade, eu sou uma prova disso, e que muitas vezes pessoas assim, elas podem contribuir muito mais do que tirar dos ambientes profissionais, né? Não só os autistas, mas toda a diversidade que a gente chama de neurodiversidade, pessoas que muitas vezes a gente fala, não tem espaço aqui porque pensa diferente do meu jeito, na verdade é por isso que essa pessoa deveria estar ocupando um espaço, né, para compartilhar isso. Então, dada essa mensagem que é muito importante para mim, queria perguntar agora para vocês, o que é isso que vocês estão vendo? Isso aqui é um eixo XY aqui, o que vocês estão vendo aqui? Pode falar. O que vocês estão vendo? Duas linhas paralelas, né? Uma verde e uma vermelha. Isso, começo de um gráfico, né? Tá? Quem olha aqui, fala, pô, são duas linhas, duas retas, né? Duas retas, tá? Mas isso aqui foi gerado por computador, eu não desenhei, não. Eu coloquei uma função matemática para ela desenhar isso e coloquei isso aqui. Eu vou terminar a equação dessas duas linhas, tá? E é isso. Né? Então, a vermelha é uma reta e a verde não é uma reta. Essa que é a questão. A verde é uma curva exponencial, tá? E o que uma curva exponencial tem de importante? Estou falando agora como um físico, como um engenheiro, com propriedade, né? Que eu estudei para isso. O comportamento exponencial, ele é um comportamento cumulativo, que quando você tem uma curva exponencial, né, que é o que você está vendo, quando você vai no começo dessa curva exponencial, ela parece aos nossos olhos que ela era uma reta. Basicamente é isso, tá? Então, se eu pegar essa curva e aumentar ela assim mais, tipo 1000 vezes, esse pedacinho verde que você viu que estava inclinando, ele vai parecer que é reto de novo. Isso é muito louco, né? Da exponencial. A exponencial, você só consegue perceber que ela está virando no final. No começo parece que ela é reta, sabe? E por que eu estou dizendo isso, né? Porque eu estou dando aula de matemática aqui num ambiente de empreendedorismo. Porque nós vivemos em um mundo exponencial. Eu como físico de novo falando, desde o conceito de Big Bang, tá? Que existe um conceito de universo inflacionário, não vou entrar, óbvio, em detalhes disso, mas o universo está expandindo de forma acelerada, o universo está aumentando a velocidade exponencialmente. E não só o universo, como quase tudo que leva o título de vida se desenvolve e se multiplica de forma exponencial. Nós, humanos, também, né? Isso aqui, ó, é um gráfico que eu peguei da Wikipedia, aqui. É um gráfico que mostra a população humana desde 10.000 antes de Cristo até meados dos anos 2000. Né? E se você olhar para essas barrinhas aqui, ó, eu vou jogar a curva exponencial aqui, ó, olha lá, é uma exponencial. Tá? Significa dizer que de 10.000 antes de Cristo até mais ou menos ali no nascimento de Cristo ali, né? A D1 ali, significa dizer que a população humana era a mesma? Sim ou não? Era Adão e Eva, aí Adão e Eva, aí só a partir dali começaram a reproduzir? Ou não? Não, né? Estava crescendo exponencialmente. Só que, como a gente está vivendo próximo dos anos 2000, a gente vê essa explosão demográfica aqui e parece que a população humana era a mesma. Hoje somos 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas.
E aquilo ali é só o 2000. Então, 2020 já aumentou em quase 30% a população mundial. Tá? Então, isso é o que está acontecendo com a gente. Mas será que isso não está acontecendo com praticamente tudo? Então, o conceito de exponencialidade, ele é muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. É a própria vida. E se isso é verdade, como que a tecnologia se conecta nesse conceito de exponencialidade? Meu pai tem 70 anos, ele é um ciborgue, para deixar claro para vocês, eu tenho um pai ciborgue, meu pai tem Parkinson, tá? Tem 20 anos que ele foi diagnosticado com Parkinson, mas ele dirige, anda, passeia, tudo, porque ele fez um implante no cérebro, e o cérebro dele é controlado por computador, né? Então, eventualmente, a degradação que os neurônios sofrem, um modulador envia os sinais, recrutando outros neurônios, e cada vez são novos neurônios aprendendo a fazer ele andar, e ele é um ciborgue, né? E ele é um ciborgue que, meu pai nasceu em 52, meu pai, ele viu a televisão chegar no Brasil. Quando ele era criança era só rádio, sabe? E a televisão de tubo, que demorava uns 5 minutos para a imagem aparecer, aquela de válvula, sabe? E hoje a gente está num conceito de digitalização, que óculos de realidade aumentada, com uma telinha assim, de meia polegada aqui, ó, já te dá uma definição de imagem de 4K. Você vê assim, ó, uma imagem projetada na sua frente, sabe? E ele nasceu numa época em que era rádio. Então, em 70 anos, meu pai passou por uma experiência exponencial de tecnologia, sim ou não? Sim. E todos nós passamos, só que a gente não percebe, porque nossa mente é linear. Nosso dia é só mais um dia depois do outro, né? A gente soma um dia, mais um dia, mais um dia. Então, a gente acha que o mundo é linear. O ponteiro do relógio dá o mesmo tic-tac o tempo inteiro. Então, a gente acha que é linear. Mas, na verdade, as coisas estão acontecendo, sim, cada vez mais rápidas. Como a gente fala, nossa, antigamente não era assim. Antigamente demorava tanto tempo. É verdade. Tá tudo, né, a cada ciclo de tempo, demorando metade do tempo para chegar no mesmo resultado. E os nossos negócios? A gente cria empresa hoje linear. Você já parou para pensar? Você cria um negócio para daqui 10 anos se estabilizar, aí daqui 20 anos, né, virar a referência, daqui 30 anos ser tradição, para com 40 anos seu filho pegar aquilo e eternizar. Como? Da onde que a gente tirou essa ideia de que isso funciona? Funcionava naquela época em que a curva parecia que era assim, né? Mas agora já não funciona mais. Bem, para ajudar a gente a refletir sobre isso, em 2016, tá? Estou falando 2016, quantos anos tem? Faz a continha. 2016. 7 anos atrás, uma universidade chamada Singularity University, para quem não sabe, é uma universidade fundada, hoje a universidade fica dentro do campus da NASA, tá? Ela foi cofundada por executivos da NASA com até então vice-presidente da Yahoo, né? O Salim Ismail. Eles se juntaram para criar uma universidade. Essa universidade foi organizada em meados de 2014, foi pensada em 2014, e essa universidade, diferente das outras universidades, ela vai fechar as portas em 2038. Ela falou, a gente se fundou, vamos começar a trabalhar, mas em 2038 nós vamos encerrar nossas atividades, ok? As pessoas perguntaram, bem, primeiro, por que em 2038? E segundo, por que vocês vão encerrar? Né, você pega a Universidade de Oxford, não sei se vocês sabem, a Universidade de Oxford, ninguém sabe quando ela foi fundada, mas acredita-se que ela tem 1000 anos, 1000 anos, mas ninguém tem certeza disso, sabe? Que quando você vai olhando para trás, você estudou, estudei, mas a pessoa não tem certeza. 1000 anos. Um negócio é 1000 anos, por que eu não crio uma universidade para os próximos 1000 anos? Aí a Singularity University falou,
o motivo pelo qual nós vamos fechar as portas em 2038 está no nosso nome, Singularity. Porque em 2038 vai acontecer um evento chamado Singularidade. E aí, eu como físico, singularidade é o nome que a gente dá para o instante do surgimento do nosso universo, do jeito que a ciência conhece hoje. Era uma condição em que o espaço, o tempo, a energia, a matéria, estava tudo confinado no mesmo ponto. E aí, explodiu e se fez aí a universo, o que diz lá Gênesis, ou pelos cientistas, o Big Bang, tanto faz. A questão é que o nosso universo ele foi criado num evento chamado Big Bang, e a gente chama isso de singularidade. A Singularity University diz que em 2038 vai acontecer uma singularidade, só que vai ser uma singularidade analógico-digital, e nessa singularidade, todo o analógico e o digital vão se encontrar no mesmo ponto, no mesmo tempo, no mesmo lugar. Faz sentido isso? Não? Então vamos ver se faz sentido ou não. A Singularity University lançou, em 2016, um relatório de futurismo, analisando o comportamento exponencial das tecnologias e dos negócios e prevendo eventos tecnológicos disruptivos, eventos tecnológicos em escala exponencial, que vão mudar a maneira com que nós humanos nos relacionamos com a natureza, uns com os outros, com as empresas, E assim, os mais céticos falam assim, nossa, quem é esse povo, só porque é da NASA acha que consegue prever o futuro, Os mais céticos diriam isso. Eu sempre fui uma pessoa assim, muito eu acredito muito em alta tecnologia, sempre fui, desde criança, uma pessoa que amava ficção científica e sempre curioso esperando essa ficção acontecer. Hoje, quando eu olho para esse relatório, que eu li esse relatório em 2016, eu falo, cara, eles não só estavam certos, como eles estão até errando de forma mais conservadora. Tem muita coisa que eles disseram que ia acontecer depois que já está acontecendo agora. Eventos que esperavam que fosse acontecer mais tarde. Então, eu faço questão de mostrar de trás para frente, para provar para vocês, Esse relatório está disponível na internet, você buscar, você vai ver, então não estou inventando nada e nem o tempo. E a gente vai passar rapidinho por elas aqui, Depois que passar por isso, Silvana, a gente vai ter um tempinho de perguntas e respostas aqui, Então, quem quiser, assim, entender um pouquinho mais, uma coisa ou outra, pode perguntar, mas eu vou passar bem rápido, porque senão não dá tempo de falar tudo. Em 2018, ela tinha previsto, e aconteceu, um evento que, na verdade, demorou um pouquinho, demorou 2 anos depois, mas o caminho por aí, chamava supremacia quântica, Ou seja, era a primeira vez que os computadores quânticos desempenhariam funções de forma mais rápida que os supercomputadores tradicionais. Não vou entrar em detalhe que é o computador quântico, mas é um computador que tem uma capacidade de processamento exponencial, enquanto um computador convencional que a gente conhece tem uma capacidade de processamento linear. Então, os computadores quânticos atingem a supremacia, já atingiram, A gente já tem 3 computadores quânticos que atingiram essa supremacia. Um chinês, do Google, e o da IBM, hoje já são mais poderosos do que os supercomputadores mais potentes que já existiam. Em 2018, a gente começaria a ter comunicação empática com os assistentes virtuais. E isso aconteceu. Por exemplo, você chegar lá para a Siri ou para o Google Assistente e xingar, ele fala, não fala assim, você quer, fala assim, nossa, vamos sair para namorar? Ela fala, não, a gente não pode fazer isso, que eu sou um computador. Como já aconteceu nos Estados Unidos, uma pessoa teve uma crise dentro de casa, começou a gritar com a família e falou que ia pegar o revólver, dar um tiro na cabeça, o contrário, matar todo mundo e depois dar um tiro na cabeça. Ela gritando dentro de casa. Minutos depois, chegou o corpo de bombeiros lá, e a polícia impediu que esse desastre acontecesse. E aí depois foram entender que a Alexa
começou a ouvir a briga, entendeu o contexto e ela ligou automaticamente para os bombeiros, dizendo que tinha uma tentativa de homicídio com um possível suicídio depois, sabe? Então, olha isso aconteceu. Então, a tecnologia salvando vida, né? Sabe? E ela tomou a decisão de fazer isso porque ela achou que fazia sentido. E isso em 2018, né? Em 2020, já estava previsto isso. E tipo, como assim, né? Os supercomputadores conseguiriam simular pela primeira vez moléculas e fármacos que conseguiriam prever o resultado de medicamentos antes mesmo de fazerem testes. E foi exatamente essa tecnologia que permitiu com que a vacina da Covid ficasse pronta em 1 ano, sendo que a média de tempo para uma vacina na mesma categoria eram 20 anos, né? Entre você começar a pesquisar aquilo e estar liberada para uso em humano. E quem permitiu isso foram supercomputadores capazes de simular os efeitos dos fármacos no organismo. Rede 5G, né, que foi prometida e está aí. Alguns de vocês com certeza estão usando smartphones conectados no 5G. O Google, em 2020, ele deu mais diagnósticos médicos assertivos do que médicos dando diagnósticos médicos, né? Sim ou não? Levanta a mão aqui, quem já pesquisou um sintoma seu pelo Google e o Google acertou o que você tinha. Mas ele também disse que você estava com câncer. Né? Mas ele descobriu, você está com gripe ou câncer, né? Não era isso? Ele sempre faz isso, né? Você está com dor no dedão ou câncer, né? Tá? Mas assim, uma das alternativas estava certa, não é a verdade? E você não devia ter feito, mas você se automedicou e se curou, não é? Sabe? Então, tá aí, tá? Aí, dando diagnósticos assertivos com um percentual mais alto do que dos humanos, né? E o outro aqui, ó, os primeiros humanos sendo levados de um ponto A ao ponto B através de drones que levam humanos. Também já tem, inclusive, um dos primeiros drones desenvolvidos no mundo é brasileiro, foi a Embraer que fez esse drone, tá? Que já testaram, já levou o humano de um lugar para o outro, e vão ser os Uber do futuro, né? Porque faz todo sentido, mais rápido, mais econômico, mais seguro, acredite, né? Porque não vai ser um humano dirigindo, vai ser um robô dirigindo. E um bom robô dirigindo é melhor do que um bom motorista dirigindo. Agora, se os dois forem ruins, aí não tem como escolher, né? Bem, em 2022, agora a gente está chegando na nossa era, a gente vai iniciar um processo de impressão 3D de roupas, tá? A minha esposa, ela é designer de moda e design gráfico. Eu estava até falando com a Silvana hoje. Minha esposa agora ela está criando roupa digital, totalmente digital, e vendendo NFT para como é que chama? Essas que fazem roupa, confecções, né? Mas que pega o arquivo, faz um arquivo do AutoCAD, você levanta um prédio, né? Você manda o arquivo do corte dos negócios tudo, com tecido, e aí o negócio imprime o molde e você faz a roupa. E a roupa era 100% fabricada no software, no computador, sabe? Então, realmente, eu estou vendo isso acontecer, né? Situações que foram prometidas para 2022, e agora 2023 a gente só fala disso. Esse aqui, ó, nós vamos começar a nos comunicar com chats por inteligência artificial, gerar conhecimento, ouvir opiniões, sim ou não? Hoje só fala do tal do chat GPT, né? Tá? Várias outras coisas. Hoje, a partir de 2022, uma parcela significativa dos brinquedos das crianças já tem inteligência, são smart toys, que a gente chama, ou seja, tem algum tipo de inteligência artificial lá dentro, né? Melhorando a experiência com a criança, interagindo de uma forma mais empática com a criança. E em 2022, pela primeira vez, os carros autônomos começam a ser liberados para trafegar nas highways, nas rodovias. Isso já está acontecendo na Alemanha, já está acontecendo nos Estados Unidos, né? O Tesla, que dirige sozinho, de vez em quando tem uns casos malucos, né? O cara é preso porque a polícia olhou na janela, o cara estava
viajando, dormindo dentro do carro, de deitar o banco e dormindo porque o carro estava indo. Alguns dão errado, causam acidentes, né? Ainda, mas é um começo, sem fim. Bem, isso aqui, né, interessante, a partir de 2022, as IAs, seja por voz, seja por reconhecimento facial, já começam a entender as suas expressões, suas emoções, seus sentimentos, e começam a reagir empaticamente a isso, né? E isso é verdade, tá? Hoje já dá, tem carro hoje já, um monte, com certeza alguns de vocês têm carro, que tem sensor de fadiga. Você está dirigindo, se você começa a fazer sinal de sono, o carro apita, o volante treme, né? Como que ele sabe que você está com sono? Sabe? Ou seja, é tecnologia de inteligência artificial que está entendendo suas emoções. Está aí, tecnologia disponível. E a partir de agora, a gente começa a realmente ter o futurismo, né? Coisas que ainda vão acontecer. Mas se o passado todo aconteceu nesse ritmo, eu estou me convencendo cada vez mais de que isso era verdade. Eu já acreditava antes, agora eu estou pondo muita fé no que virá adiante, né? E vamos começar a entender o quanto que isso impacta, tá? Eu não vou passar por todos, não. Agora eu vou pegar os que eu acho que faz mais sentido para esse momento, mas quem viu alguma imagem, quiser perguntar depois, pode perguntar, tá? Para mim esses dois são muito importantes a partir de 2024. A partir de 2024, alguns países, e o Brasil é um deles, olha só, né, um dos poucos ainda, os primeiros países vão começar a ultrapassar a produção de energia através de fontes sustentáveis. O Brasil é um dos primeiros, né, tá? De fontes renováveis, na verdade. O Brasil hoje, ele já está chegando, na verdade ele já passou por causa do manancial hídrico que a gente tem, né? Mas hoje cerca de 80% de toda a energia produzida no Brasil é renovável, tá? E a gente é só um dos primeiros de muitos países que vão começar a gerar energia de fonte renovável. E começou a briga esse ano, que é a disputa extremamente acirrada pelos postos de trabalho entre humanos e inteligências artificiais. Hoje, quem vê aí as reportagens, só se fala de ChatGPT, de Google que está lançando inteligência artificial, né, no Bing, da Microsoft, o ChatGPT integrado. O que isso mostra para a gente, tá? Que muito tipo de produção de conteúdo, que antes era limitado ao ser humano, vai passar a ser algo que a IA vai fazer em menos tempo e em melhor qualidade. Olha isso, né? Sabe? Teve um menino na faculdade americana que estava se formando lá na faculdade, apresentando o TCC dele, e aí ele descobriram, tá? Ele não foi aprovado, eles descobriram que ele estava usando IA para fazer o TCC. Sabe por quê? Porque ele tirou 10. E aquele aluno especificamente, os professores não acreditavam que ele era capaz de tirar 10 no TCC. E a apresentação dele foi nota 10. E eles foram descobrir que quem fez aquele negócio foi a inteligência artificial. Então, vamos começar a se questionar. Será que a IA é tão pior que a gente assim? Né? Talvez não tem como competir com um aluno nota 10. Mas com um aluno nota 6, um aluno nota 5, já está passando. Né? Então, eu digo isso, também faço as referências aos profissionais. Os excelentes profissionais vão guiar a IA, vão dizer como a IA tem que se comportar. Os profissionais medianos, eles vão ser dragados pela IA. E esse movimento vai começar de forma maciça a partir do ano que vem. De forma que quase todos nós vamos sentir de forma direta ou indireta a IA ou competindo com a gente, ou a gente sendo forçado a escolher entre um colega de trabalho nosso, entre um funcionário nosso e uma IA que está ali. Você vai ter que fazer essa escolha. Se você mantém a pessoa, ou se você coloca um funcionário que vai custar 1/10 do preço e entregar 10 vezes mais. E aí? Até que nível vai a sua humanidade? Se a sua empresa está em jogo, não é? Então, são questões éticas muito profundas que a gente vai viver.
Em 2026, a gente vai passar por algumas transformações profundas. A primeira é o início da perda do sentido do carro como um patrimônio. Tá? Ter um carro vai passar a ser um hobby, algo que a pessoa vai ter por estilo de vida, porque financeiramente não vai mais justificar você ter um carro. É muito melhor você alugar um carro, assinar um carro, usar um carro on demand, até porque eles já vão ser autônomos. Muitos de nós vão começar a ser proibidos de dirigir. Para que você vai querer ter um carro que você não pode dirigir o seu próprio carro? É muito melhor alugar o carro para aquele momento. Mas para mim, o mais impactante, principalmente para o nosso estado, é que a noção de SEASA vai começar a ser desmontado no mundo inteiro. Sabe, o conceito de que o alimento é produzido no campo e trazido para ser distribuído na cidade, isso vai começar a desmoronar. Eu tive a oportunidade de conhecer uma fazenda dessa em Israel. São as fazendas verticais. O que é uma fazenda vertical? É um prédio de 20 andares, 30 andares, que você está plantando verticalmente ao invés de plantar horizontalmente, em condições climáticas super controladas como uma estufa. E sendo vertical, faz sentido você colocar essa fazenda a 400, 500, 1000 quilômetros do ponto de consumo? Ou não faz muito mais sentido você subir dentro da cidade? E você comprar no térreo, edifício das maçãs, condomínio das alfaces. Não faz mais sentido isso? Então imagina o modelo de negócios da agro que a gente vive, e isso vai ser uma tendência irreversível. Em 2028 eu sabia, eu queria falar daquele ali, mas todo mundo só olha para aquele. Toda vez eu vou falar desse, que eu acho esse mais importante, mas vocês só querem saber desse, Lembra a sua filha, de 4, 5 anos? Lembra? A gente está falando em 2028, ela vai ser adolescente, e ela vai chegar para você, pais, mães, se preparem, tá? Vai falar assim: papai, mamãe, aconteceu. Aí você vai surtar, Você pode viver em qualquer era, você vai surtar. Só que você vai, se prepara, porque você vai falar isso: minha filhinha, pelo amor de Deus, só fala pro papai, foi com robô, não foi? Ela vai falar: pai, claro que sim. Ufa, ainda bem. Porque não pegou doença, não engravidou, não foi abusada, não postou foto na internet. Porque esses companheiros sexuais vão ser projetados para finalidades como essa. Projetados para dar intimidade com segurança para a gente. Faz sentido ou não faz sentido esse pensamento? Aí depois que treinou o suficiente com um robô, pronto, agora vai para a vida real. Você já simulou o suficiente. Pode parecer estranho, mas faz sentido. Não é? E aí a gente pensa assim, tem coisas, que para a gente saber se é verdade ou mentira, olha algumas culturas que já estão, do ponto de vista tecnológico, um pouco mais avançadas. Olha para o Japão. O Japão hoje, olha só esse número que eu vou te falar: 80% dos homens japoneses que se divorciam depois dos 50 se relacionam com bonecas sexuais. Exatamente, sabe? O homem japonês, é tão difícil você criar um novo relacionamento do Japão, que o homem japonês, se ele perdeu o casamento dele, ele falou assim: é tão difícil que eu vou arrumar uma boneca para mim, sexual. E alguns estão se casando com elas, estão levando elas para parques. Olha, pesquisa na internet, tem parques lá no Japão, que todo mundo entende, aceita isso. De domingo de manhã tem um monte de boneca lá, e eles piquenique com elas. Só que
Hoje elas são meio paradas, só que elas já têm aí, você pode conversar, ela responde, ela ainda não tem os movimentos, mas questão de tempo, né? Sabe, para esses movimentos virem. Então, pensem nisso. É uma mudança absurda, não é? Na maneira com que nós humanos nos relacionamos uns com os outros. E eu digo relacionando em todos os aspectos, não estou falando só relacionar sexualmente, não. É afetivamente, em confiança. Aqui no Brasil foi feita uma pesquisa no ano passado, tá? E olha esse número que eu vou te falar: 78% dos brasileiros dizem se sentir mais confortáveis conversando com uma IA do que conversando com um psicólogo. Estatística, pesquisa. Entendeu? Quem disse? Fomos nós que dissemos isso, numa pesquisa, tá? Então, talvez a gente não esteja tão longe assim. Em 2030, estamos indo, hein? Em 2030, algumas coisas curiosas vão acontecer, mas o que mais me chama atenção é isso aqui. Em 2030, a gente vai atingir, por causa das evoluções terapêuticas, de tratamento, dessas vacinas super eficientes que estão chegando, dessas tecnologias profiláticas e preventivas de doenças que estão surgindo, o ser humano, isso primeiro, quem tem mais dinheiro, vai atingir uma idade de escape. O que é a idade de escape? Você vai conseguir, por tratamentos, por intervenções, por tratamentos até genéticos com tecnologia CRISPR, né, que é a edição dos seus genes, você vai conseguir aumentar a sua expectativa de vida mais do que a sua idade, ou seja, a cada 1 ano vivido, você vai aumentar a sua expectativa de vida em mais de 1 ano. Então, isso chama velocidade de escape, significa dizer que, teoricamente, você consegue viver para sempre. Isso não vai acontecer, né? Porque há muitos outros fatores que a gente ainda não controla sobre o organismo humano, mas quem vê pesquisas aí sabe que o ano passado, pela primeira vez, os cientistas conseguiram rejuvenescer a epiderme humana de uma mulher, puxou 30 anos a pele de uma mulher em tratamento, sabe? 30 anos, ela ficou com a pele, era uma mulher de 60 anos, a pele dela passou a ter as características de elasticidade de 30 anos antes. E isso não foi tratamento cosmético, não foi uma cirurgia, foi um tratamento genético que reverteu o processo de envelhecimento. Não é parou o envelhecimento, é reverteu, fez a célula ficar mais nova, sabe? Então, daqui a pouco, esse tipo de procedimento vai estar disponível para quase todas as suas células. Quem tem dinheiro vai pagar por isso, sim ou não? Né? Tá? Então a gente chama de velocidade de escape da vida. Então essa lógica que a gente falou, agora vamos começar a pensar, essa história que eu falei de que a gente vai morrer, a nossa expectativa é de 100 anos, isso eu estou falando olhando o mundo de forma linear, imaginando esse crescimento que está acontecendo, mas agora a gente vai dar um salto exponencial muito forte. Então na prática, quem tem dinheiro vai viver muito mais do que 100 anos, né? E aí, em 2032, a gente começa agora para mim, eu considero os primeiros passos da tal da singularidade, que a Singularity University previu. Aquele momento que o digital e o analógico, eles vão se fundir. Porque, a partir desse período, né, são várias coisas aqui, mas a gente vai iniciar um processo irreversível de tratamento hospitalar, médico, através de nanorobôs, tá? Então são robôs muito pequenininhos, que já tem, se você pesquisar na internet, já tem nanorobô que já está conseguindo fazer tratamento nos pulmões, tá? Porque é fácil do nanorobô chegar no pulmão, né? Você inala, joga, e ele vai lá e sozinho, por detector, por sensores, ele descobre aonde tem tumores, ele cola no tumor ali e libera medicação, aquela quimioterápica em cima da célula, sabe? Tá? Então, assim, já está acontecendo isso, né? No futuro, esses nanorobôs vão estar espalhados pelo nosso corpo. Você vai tomar um comprimido de nanorobô todo dia, mesmo que você não tenha nada, porque ele vai manter sua casa limpa, ao invés de esperar sujar para limpar.
E isso não vai estender a nossa vida de uma forma descomunal, né? Só que junto com isso, vai iniciar um processo, tá, de transhumanização. Um conceito que eu não sabia que existia. Eu fui descobrir recentemente que existe uma identidade de gênero chamado transhumano digital. E aí eu me identifiquei com esse gênero. Eu não sabia que eu era, e eu sempre fui, desde criança, transhumano digital. Eu sempre assistia ficção científica, eu via ciborgue e falava, queria. Sabe, eu via, tipo, aqueles, quem é mais old school, sabe o que eu estou falando? Um filme chamado O Homem de 6 milhões de dólares. Eu assisti aquele filme, assim, cara, imagina a gente com a perna mecânica que corre muito mais, imagina a gente com o olho que dá zoom, imagina, sabe? Então, assim, então, pessoas como eu, os early adopters da transhumanização, vão ser os primeiros a falar, você troca esse olho por um olho de ultravioleta, infravermelho, com zoom, que grava o que você está vendo para você poder resgatar a memória depois. Eu que tenho serotocone e glaucoma, faz sentido. Eu, de repente, optar por tirar meu olho totalmente bugado e colocar um olho, que vai me dar superpoderes, sabe? Então, a gente vai iniciar esse processo. Muitas pessoas, e nessa época, vai começar a se popularizar, do mesmo jeito que hoje a gente vê pessoas com piercing e pessoas com tatuagem, é normal, a gente vai começar a achar normal pessoas com implantes, alguns tipos desses implantes tecnológicos, vai fazer parte do nosso dia a dia, que vai ser o primeiro passo para essa singularidade. Aí, já chegando no finalzinho, 2034, olha só, agora não tem nem como escolher qual que é o mais importante, tá? Essa imagem à esquerda aqui é uma representação mais visual, mas na verdade isso aí vai ser invisível. Uma empresa do Elon Musk, chamado Neuralink, já vem trabalhando nisso, tá? São implantes que no seu córtex, na camada superior do córtex, são implantes de eletrodos que, através de um computadorzinho, se conecta por Wi-Fi, ou 5G, ou Bluetooth, na internet, e esse implante é bidirecional. Ele envia informações para o seu cérebro ou recebe informações do seu cérebro. Vai desde coisas extremamente, sei lá, assim, digamos, entretenimento, tocar Spotify direto no seu cérebro, entendeu? Ou seja, ele vai enviar música, não é para o seu ouvido, ele vai estimular o seu córtex na região em que o seu cérebro interpreta o som, então vai tocar lá dentro. Ou como assistir um filme na sua mente. Ou como você aprender alguma coisa sem a necessidade de ir para um lugar, aprender só para resolver aquele problema. Como é que eu arrumo esse pneu do carro, troco o pneu do carro? Você vai fazer o download daquele conhecimento. É o Matrix. É a mesma coisa que a Trinity na hora que ela quer aprender a pilotar o helicóptero. Então você recebe e envia informações, sabe? Aquela coisa que a gente chamava de telepatia, vai ser totalmente normal. Hoje você não pega um smartphone, liga para alguém e conversa com a pessoa do outro lado do mundo, em tempo real. É a mesma coisa, só que você vai pensar naquela pessoa, vai fazer um barulho na cabeça da pessoa, Vandré te chamando. E eu não preciso responder, eu só penso, atender. E aí, o som, igual o Spotify, vai tocar, eu vou ouvir a voz da pessoa e eu também vou responder pensando. Entendeu? Porque é o pensamento que vai enviar esses estímulos. E isso, ai que mentira, todas essas tecnologias já funcionam, já estão disponíveis. Só não está implantada na cabeça da gente ainda, porque por enquanto está na cabeça de macaco e de porco, que o Elon Musk já fez. Nessa mesma época, por causa dos computadores quânticos já super evoluídos, doenças que até então a gente achava que eram assim, impossíveis de serem tratadas como câncer, vão começar a ser exterminadas. E não só doenças como câncer, mas problemas insolúveis como a pobreza, vão começar a ser solucionados pela IA. E ela vai alterar os recursos naturais, os recursos econômicos para garantir uma qualidade de vida melhor às pessoas, Podemos usar isso para o bem ou para o mal, porque se ela pode fazer isso, ela também pode fazer o inverso. A IA também pode
aumentar a desigualdade, né? Ela pode, então, é a questão de como o ser humano vai trabalhar de forma ética. E em 2034 a gente começa a ter também, de forma acessível e economicamente viável, robôs cuidadores, né? Porque a população está envelhecendo muito, ninguém gosta de cuidar de velho, né? Ninguém gosta de cuidar de gente doente, e a gente vai viver depois dos 100, e a gente vai precisar de ajuda, então é um mercado em franco crescimento exponencial a partir de 2034. E agora, chegando, né, perto da singularidade, em 2036, vão acontecer 2 eventos absurdamente gigantescos. Primeiro, que é a consolidação humana. Cada nós humanos vamos ter soluções comoditizadas de algo que hoje você tinha que ser muito rico para poder ter acesso, mas vai virar commodity. Por exemplo, planos de saúde vão desaparecer, porque o tratamento hospitalar e médico vai ser muito mais profilático, né? O transporte das pessoas vai praticamente desaparecer, porque você não precisa mais estar em um lugar para poder fazer exatamente o que você precisa fazer fisicamente. Você pode ter um avatar seu, um robô, em um lugar qualquer, que você coloca um negócio, que envia para os seus olhos a imagem que o robô está vendo, envia para os seus ouvidos a captura que o microfone dele está vendo, você entendeu isso? É como se você vestisse um robô, você vai estar experimentando sensorialmente, né, todos os sentidos que aquele robô está lá em Tóquio, está no Everest, sabe? Então, né, o conceito de mobilidade urbana e mobilidade humana vai mudar absurdamente. E muitas outras coisas. Eu dei exemplos, sabe, de 2 ou 3 coisas aqui, mas são basicamente todos esses itens que dão suporte à existência social. E por causa disso, todas essas tecnologias vão estar interligadas e compartilhadas, criando de fato o que a gente chama de smart cities. São as cidades inteligentes. Cidades inteligentes, autônomas, que geram sua própria energia, que geram seu próprio alimento, que geram sua própria limpeza, que geram tudo através de um conceito chamado DAO, Decentralized Autonomous Organization. São as organizações autônomas descentralizadas. Por exemplo, o conceito de criptomoeda já é baseado nessa lógica de descentralização. Com a Web3 que está chegando, essa lógica da descentralização vai atingir o seu ápice, né? E as próprias cidades, elas serão, por IA, auto-administradas, sem a necessidade, por exemplo, de prefeituras, de secretaria de segurança, secretaria de urbanismo, de limpeza. Não vai precisar disso, porque a própria inteligência coletiva de todos esses sensores, todas essas coisas, vai saber lidar em tempo real com o que é necessário. Muito louco, não é? Imaginar isso. Tudo isso para chegar em 2038 com a tal da singularidade. O que é essa singularidade? É uma conexão tão profunda entre essas tecnologias digitais e nós humanos analógicos, que nós vamos perder a compreensão e a necessidade de compreender o que é virtual e o que é real. E a gente já está caminhando para isso. Tem vezes que você prefere muito mais participar de um call pelo Teams, pelo Google Meet, do que ir até o lugar, sim ou não? Por quê? Porque naquela situação, a experiência digital, ela é compatível com a necessidade. Você fala assim, eu não preciso ir lá para resolver esse problema, sim ou não? Tem pessoas que você mantém uma amizade profunda com essas pessoas há muitos anos, e em todos esses anos, a única coisa que você troca é mensagem de voz por WhatsApp com essa pessoa, sim ou não? Você tem amigos virtuais assim que você conheceu antigamente, fisicamente, que hoje você nem seria mais amigo dessa pessoa, mas por causa, por exemplo, do WhatsApp, hoje, ou do Instagram, você se comunica quase que diariamente com essa pessoa, sim ou não? Um dos meus melhores amigos, chamado Fred, foi meu sócio, hoje ele mora na Suécia.
já há uns 5 anos, mora na Suécia e mudou para lá. Ele é uma das pessoas que eu mais converso. E eu converso com ele pelo Telegram e pelo Instagram. Só. E, ele é um dos meus melhores amigos. E eu sinto ele tão próximo de mim, quanto muitas vezes uma pessoa que está aqui do meu lado. Sabe? Então, se a gente já começa a entender e aceitar esse tipo de experiência, sem a necessidade de estar sensorialmente conectado, imagina quando a gente estiver sensorialmente conectado. Imagina quando aquele Neuralink conseguir mandar para o seu cérebro a mesma experiência visual de você estar naquele lugar olhando, o mesmo cheiro de você cheirar aquilo, o mesmo gosto, o mesmo tato, você entende isso? Então, vai iniciar algo, tá? Que a gente estava falando, muito parecido com o conceito de Matrix, muito parecido com o conceito de Matrix, que pode ser estranho para alguns, pode ser inaceitável para muitos de nós, pode ser um absurdo, mas curiosamente, todos nós aceitamos isso já nessa realidade ainda muito distante disso. A gente aceita hoje já fragmentos, pedacinhos dessas coisas. Você aceita assistir um filme no cinema, sabe, para ter uma sensação mais imersiva. Você aceita hoje, sabe, tomar café de cápsula, você aperta sem ter que triturar o café, moer. Você aceita que uma máquina faça isso para você, né? Sabe? Então, são muitas coisas que a gente está aceitando e junta tudo isso. Essa é a tal da singularidade. É por isso que a Singularity University vai fechar as portas em 2038, porque o papel dela é ajudar a humanidade a se preparar para esse dia. Quando esse dia chegar, ela perdeu o seu propósito de existir. Não é verdade? Então, essa é, pessoal, a reflexão, né, principal, eu acho que eu queria passar para vocês, mostrar para vocês um pouco do que já aconteceu, fazer a gente refletir sobre o que está acontecendo agora e, principalmente, fazer a gente se preparar para o que vai acontecer. E aí, resgatando tudo isso, né, aonde nós estaremos em um futuro e o que a gente precisa fazer hoje nos nossos negócios, nas nossas empresas, para como, né, o videozinho da Deloitte falou ali, a gente trabalha hoje para atender uma cliente de 5 anos de idade. O seu negócio de hoje que você trabalha, seja como funcionário, seja como fundador, você criou hoje para existir para mais os próximos 20 anos, sim ou não? Sim ou não? Você quer que seu negócio exista mais 20 anos? Mas se você quer que atinja, você entende que para quem que você vai ter que vender isso? Vai ter que ser para uma menina dessa, uma criança daquela, que tudo isso, a gente está falando assim, não acredito que isso vai acontecer, e para ela é a experiência que ela vai ter, ela não vai ter outra experiência, ela não vai ter outra alternativa, são só essas alternativas que vão ter disponíveis para ela, né? Então, se a gente não pode atender esse tipo de expectativa, a gente não vai conseguir mais conviver nesse universo que ele é exponencial. A gente pode não querer que nossa mente seja, mas o mundo é exponencial, né? E aí, para finalizar, lembra aquele meu avatarzinho lá? O legalzinho, com aquela minha vozinha, né? Então, a gente está em 2023. Em 2038 vai acontecer essa singularidade. Eu não vou mais saber se eu estou conversando com o Cris, se é ele sentado aqui, ou se eu estou num lugar imerso em que eu estou imaginando que ele está aqui, se é eu que estou e ele está no outro lugar, eu não sei, eu não vou mais saber. E o mais interessante é que, na maioria das vezes, vai ser desnecessário. Eu não estou importando, porque a conexão, a experiência vai ser a mesma, não é? Aí você fala, mas isso demora muito. Bem, aquele meu avatarzinho era meio... demora muito para aquele avatar convencer alguém. E esse avatar? I have 8 levels of detail and have been tested on a wide range of hardware platforms, from feature film to mobile. If you're interested in learning about my animation rig or high fidelity deformations,
built on control, the new strand-based hair system via the groom component, or how everything is tied together and animated in Sequencer. Then have a look under the hood in this project. This is just a glimpse of things to come. Mais convincente um pouco aquele? Em 2023, imagina como esse meu avatar vai estar em 2024. Vocês viram que era a minha voz? Deu para perceber que é o meu timbre? Eu sintetizei minha voz. Uma vez que a minha voz sintetizada, eu posso pedir para ir falar em que língua? Qualquer uma. Eu escolhi inglês porque mais pessoas vão entender a mensagem. Só isso. Mas eu poderia ter colocado em mandarim? Sim, né? É o meu timbre, já está lá. Aquele rosto é meu, me pertence? Sim ou não? Sim? Se daqui 3 anos tiver tão natural isso, que alguém quiser fazer um call comigo, pelo Google Meet, e eu não posso atender, eu não posso colocar ele com a minha IA, conversando com a pessoa, vai ser a minha voz, a minha aparência, tudo que eu aprendi, porque né, eu vou ensinar para ele, o meu jeito de falar e com uma certa liberdade para tomar algumas decisões, que eu posso regular o nível de liberdade para tomar decisão, como, por exemplo, remarcar uma próxima reunião, ou fechar um contrato dentro de uma margem, igual você dá para um gerente, né? Falou, até tantos % de desconto, eu deixo você dar, menos que isso, tem que falar comigo. Eu não posso deixar ele fazendo isso por mim? E aí, dependendo de quem estiver no outro lado, vai ser indiferente. Se conversou com o Vandré Avatar ou o Vandré de verdade, é indiferente, porque atingiu o objetivo dele, não é? Então, quando eu digo que eu sou transhumano digital, essa é uma das coisas. Eu já iniciei meu processo de quando chegar esse 2038, eu já sei muito bem quem que eu quero ser do lado de lá, né? Então, eu quero ser protagonista nisso, não passageiro. E eu acho que é esse o convite que eu faço para vocês aqui, que a gente tem que protagonizar essa mudança, porque se a gente não protagonizar essa transformação digital, a gente vai ser arrastado pela onda e a gente não vai ter escolha, não vai ser uma oportunidade. Tudo bem? Então, pessoal, minha mensagem era essa hoje para vocês, tá? Muito obrigado pela presença de todos. Valeu. Então, nessa ideia de protagonizar a mudança, vamos pensar um pouco nos negócios, né? As empresas. De um lado você tem empresas fazendo a disrupção e do outro lado você tem empresas que foram projetadas para outro mundo, para outro cenário. Como um estudioso da área, você acredita na transformação dos negócios e nesses negócios mudarem a ponto de continuar fazendo sentido nos próximos anos? Ou a gente está fadado a ver os negócios naturalmente perdendo seu propósito, seu sentido e acabando? O que você acredita nisso? Existem alfaiates hoje. Se você procurar um alfaiate em Goiânia, você vai encontrar? Vai ou não vai? Vai encontrar. Vai encontrar. Se você pedir para ele fazer uma roupa para você, sob medida, perfeita, ele vai fazer? Vai. Vai ser mais caro ou mais barato que comprar numa loja? Consideravelmente mais caro, né? E se tem esse profissional cobrando mais caro hoje ainda, é porque tem gente indo lá batendo na porta e pedindo para fazer? Então pronto, sabe? Então, é isso que eu enxergo quando eu vejo modelos tradicionais, tá? Existindo hoje junto com alguns tipos de negócios disruptivos. Se a disrupção surgir para aquele modelo de negócio, para aquele setor da economia, e essa empresa não abraçar a transformação digital, ou ela vai desaparecer, ou ela vai se tornar o alfaiate do seu setor, cobrando muito caro, atendendo pouquíssimas pessoas, né, e entregando algo que a IA não consegue entregar do ponto de vista de exclusividade, de personificação. Tá? Uma arte. E basicamente é isso, né? Se a gente parar para pensar, todos os negócios ultra-analógicos que ainda persistem na economia, hoje são vistos muito mais como arte,
sabe, como manifestação artística do que como realmente um negócio, né? A gente chama isso, inclusive, para quem insiste nesse tipo de negócio, é um empreendedor, uma empreendedora chamada de lifestyle business. Um negócio que é estilo de vida, sabe? Quando um surfista resolve ser professor de surf na praia, sabe? Ele quer ganhar dinheiro fazendo o que ele ama, né? Tá? Esse tipo de negócio sempre vai existir, mas para um público, né, extremamente seleto e restrito. Sim, pagar pela experiência. Sim. Aham. A CVC, aquela empresa de turismo, né? Isso. Tá? Para mim, eu vejo a CVC no futuro, se ela continuar existindo, como uma empresa de metaverso. Ela vai vender experiências imersivas em alguns lugares, tá? Por um preço acessível, vai poder atender 100 vezes mais brasileiros, que vão pagar por uma experiência de, tipo, eu não quero ir para a Itália, não, eu quero só comer um espaguete à bolonhesa no restaurante tal da Itália, entendeu? E aí ele vai pagar 1 hora de experiência, aqui em Goiânia mesmo, vai para um lugar, veste tudo, sente, o cara põe lá o macarrão, o negócio, mas vai viver aquela experiência. E aí, por um valor ultra premium, aí ele falou, agora você quer sentir a diferença do que é fazer isso no metaverso e fazer de verdade no mesmo lugar? Aí eu falei, quero sentir a diferença. Aí ele vai pagar lá 100 vezes mais, né, para poder ter aquela experiência ali. Tá? Então eu vejo transformações como essa acontecendo, né? André, primeiro, parabéns pelo conteúdo, muito bom. E eu queria saber sua opinião, como que você está enxergando essas crises? Primeiro a crise real, que é a crise das Big Techs, e agora que apelidaram de crise, que é essa crise dos OVNIs aí. O que você está vendo disso, pensando aí como um cara de tecnologia? Bom. Tipo, ainda bem, né? Não existe saltos sociais, econômicos, políticos, tecnológicos na bonança, sabe? Não existe, né? Para que eu vou mudar o status quo de um ambiente confortável? Para que eu vou, né, descobrir maneiras de, em 1 ano, inventar uma vacina que a gente nunca se preparou, se não tiver morrendo, sabe, gente em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo, né? Sabe? Para que eu vou criar um modelo para tentar reinventar o conceito de paz entre os países, se não tiver uma guerra dessa que está acontecendo, sabe? Então, eu não gostaria que nada dessas coisas ruins acontecessem, nada. Senão seria um sádico ou uma pessoa completamente sem respeito à vida, ao meio ambiente, e eu sou justamente o inverso disso. Mas uma vez acontecendo determinados eventos muito pesados, a gente tem que entender aonde que está a oportunidade, tá? Aonde que está a oportunidade. Eu fico imaginando quem serão os... Tá, vou falar de dinheiro, mas você pode expandir isso para qualquer coisa. Quem serão os próximos milionários lá na Ucrânia? Tipo, é gente que talvez não tenha nada hoje, nunca foi nada, nunca foi ninguém, só que o mundo mudou, era uma Ucrânia, agora é outra Ucrânia. Então, tudo que funcionava antes já não funciona mais lá, o modelo vai ter que ser reinventado. Então, pessoas que entenderem as oportunidades sociais, humanas, éticas, financeiras, econômicas, vão prosperar nesse ambiente de uma maneira que nunca teria sido capaz, sabe? Então, eu vejo muito dessa forma, né? E outra coisa, tá falando, né? Aí falando, até voltando um pouco esse conceito físico de inflação cósmica que a gente fala, o conceito da bolha, ele é inerente ao conceito da exponencialidade, tá? Tudo que cresce de forma exponencial cresce muito rápido, tá? Existe não vou entrar em detalhe aqui, tá? Mas existe uma conta matemática que você faz que explica o momento que uma célula vai se dividir, sabe? E essa divisão celular, que faz uma célula se transformar em duas, é pura física.
é a relação entre o volume, que quem entende um pouco de matemática aí, o volume é elevado ao cubo, e a superfície dela que é elevada ao quadrado, e é desproporcional. Então, à medida que o volume cresce, né, ao cubo, a área cresce ao quadrado. Então, quem cresce mais? O interior ou o exterior? Se o volume cresce ao cubo e a superfície cresce ao quadrado, quem cresce mais rápido? O interior. Então, a célula só tem uma alternativa: ou ela explode, ou ela se divide para aliviar a área e repetir o processo, entendeu? Sabe? Isso que acontece na biologia também acontece na economia. São as bolhas. A bolha da internet, a bolha imobiliária de 2008, né? A bolha do petróleo, que é exatamente o que culminou nessa guerra, tá? A bolha da empregabilidade. Sabe por que estão acontecendo essas demissões? Cada um dá uma justificativa, mas sabe por que está acontecendo? Eu sou direto na minha opinião. A pandemia criou uma demanda de trabalho remoto gigantesco, principalmente profissionais de TI. Não tinha profissional de TI no planeta Terra para atender a demanda. Então o salário foi lá para cima e os benefícios foram lá para cima. Nunca se pagou tanto por gente ruim e nunca se deu tanto benefício e afago e carinho por tanta gente incompetente. A pandemia acabou, essa bolha vai ter que explodir. Como que faz? Manda embora, reduz salário e vamos voltar a um cenário, né, que é economicamente sustentável, porque esse cenário atual não era economicamente sustentável. É só isso. Só está voltando à normalidade do modelo de trabalho digital. Só qualquer outra justificativa, para mim, é furada, tá? É a célula tendo que se dividir em duas para ela não explodir. É isso. É assim que eu vejo a economia como um todo. Vandré, boa noite. Parabéns pelo conteúdo, muito bacana. E eu queria fazer uma pergunta relacionada àquelas duas curvas que você colocou com relação à exponencial, tanto a primeira da população quanto a segunda. Na segunda está ok, mas eu imagino que a população, quando chegar em 2038, ela vai inverter. Sim. E vai cair, e vai ser o inverso daquela curva, é isso mesmo? Você imagina a mesma coisa? O planeta Terra, diferente de uma célula, ele não consegue se dividir em dois, né? Para suportar a pressão humana na economia, nos recursos naturais, tá? Já está provado esse número, está provado, tá? Que o maior número de humanos que vão viver simultaneamente no planeta Terra são 11 bilhões de humanos. Não tem como viver mais de 11 bilhões de humanos no planeta Terra. Só se a Terra se dividisse em duas, como uma célula, ou se ela explodisse. Então, a partir de 11 bilhões, se a gente continuar reproduzindo, vai extinguir a humanidade, tá? Então, está muito perto. A gente já está com 8 bilhões. A gente vai atingir 11 bilhões em 2100. Tá? Então, em 2100, é o ápice da população humana e vai começar a decair. Alguns países já estão puxando a média para baixo. Eu já estou puxando a média para baixo. Eu tenho 46 anos e não tenho filho, né? Então, junto com outras pessoas, a gente está começando a estragar o crescimento exponencial da humanidade. Mas é uma necessidade. Aí, tem pessoas como Elon Musk que pensam, cara, bullshit essa história de que não dá para dividir o planeta Terra em dois. Dá sim. Ocupa Marte, não é? Se não dá para dividir em dois, manda o excedente de gente para outro planeta. Se vai dar certo ou não, não sei, mas a lógica matemática bate. É assim que você mantém a população crescendo. Era isso que você queria? Eu nem sei se era isso que você tinha perguntado. Era? Bom. Não. Ela vai atingir 12, e aí estima-se que ela vai estabilizar por volta de 6, 7 bilhões, tá? Só que aí, o que eu vou falar é estranhão, mas a partir desses 7 bilhões, a população vai ser mantida estável, né, de forma artificial, tá? Não, mas só no começo. Isso aqui é quem tem direito. Depois entra no platô
né, da estabilidade, que é commodity. Tá? Então, a vida nossa, os primeiros que vão passar dos 120 anos são os ricos, mas a partir de 2030 e tantos, isso vai ser commodity. Todo mundo vai viver o tanto que quiser. A diferença é a qualidade de vida que você vai querer ter durante esse processo. Aí sim, os mais ricos vão poder ter uma qualidade de vida melhor. O mais pobre, ele vai sofrer, porque... Sabe por quê que ele vai sofrer? Sabe por quê que ele vai sofrer? Porque a economia quer manter essa pessoa viva, com saúde. Porque não dá para ficar aposentando todo mundo. Então é muito melhor você fazer uma pessoa que tem uma expectativa de geração de riqueza de 100 anos. Entendeu? Manter uma pessoa 100 anos economicamente ativa. E se ela for pobre, ela não deixa... O governo não deixa você morrer. Quero morrer. Impossível. Eu preciso de você. Ah, não, estou muito velho. Você que acha. Aí dá uma injeção, a pessoa volta. Não acredito que você me voltou 20 anos. Eu preciso de você na economia. A gente não pode quebrar, entendeu?